Vamos lá então, nosso livro Chico Xavier Pede Licença, Espíritos Diversos trazendo para nós aqui mensagens do plano espiritual, Chico Xavier o nosso médium e Herculano Pires aqui o nosso apresentador dos temas, né? Então nós vamos hoje para o texto número 14, Atualidade em Nós, com mensagem de Emmanuel, e depois irmão Saulo, né, Herculano Pires, trazendo para nós Chico Xavier na PUC, na Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo. E depois o texto número 15, Pais e Filhos em Conflito, também um texto de Emmanuel, e irmão Saulo, Reencarnação e Complexos. São dois temas. E o bacana do livro, né, é sempre essa diversidade, né? De um tema a gente salta para outro completamente diferente, fazendo com que nós aqui naveguemos, né, em direções diferentes, nos proporcionando, né, o aprendizado tão importante, tão interessante. Bom dia, Elcio. Muito bem, vamos lá então. Nós vimos no nosso encontro anterior conflitos domésticos, um tema bastante interessante e bastante importante também, né, porque fala exatamente na relação entre casais e os conflitos gerados nesse tipo de relação. E vimos também aqui, não necessariamente fazendo comentários sobre conflitos domésticos, mas irmão Saulo traz aqui para nós uma nota a respeito de uma notícia da época em que o José Milton Ribeiro, vocês se lembram, né, hoje, aquele repórter que faz o Globo Rural, na época, então, ele foi ali para desafiar o Chico, né, naquele papel do jornalista vilão, né? Então ele foi até o Chico, tentou ali colocar algumas informações falsas, pedindo orientação e tudo mais, e aí então depois ele escreveu uma nota atacando de uma forma bastante agressiva, né? Falando do Chico. E depois Herculano Pires então procurava trazer aqui uma pequena contestação daquilo que foi apresentado. Depois aqui nós temos então agora Atualidade em Nós, é o nosso tema de hoje. Nós tivemos então, né, só para a gente lembrar, esse livro ele foi escrito a partir de mensagens que foram recebidas lá em Uberaba durante as reuniões de estudos dos grupos dentro do centro, e o Chico então trazia no final dessas reuniões essas mensagens, né? Então cada tema que vai sendo apresentado ele está relacionado com o tema que foi estudado na época. Essas mensagens foram publicadas no Jornal Diário de São Paulo, aqui na década de no início da década de 1970, numa coluna chamada Chico Xavier Pede Licença. Então era uma mensagem do Chico e um comentário de Herculano Pires, e ele utilizava então o pseudônimo de irmão Saulo. Então, nessa coluna vinha então uma psicografia e depois um comentário, e por isso então nós vimos, né, no caso aqui, irmão Saulo, trazendo algumas contestações, né, como eu falei para vocês, sobre aquilo que ele ia comentando então no jornal. Ele utilizava o espaço do jornal para mandar ali os seus recados. Mas aqui então nós temos nesse capítulo número 14, nesse item 14, a atualidade em nós. Essa mensagem ela foi inicialmente publicada no livro Rumo Certo, em 1971, publicado pela FEB, e aqui então ele traz para cá, né, ele pega essa mensagem e traz para cá então, para esse nosso livro, já que foi publicado naquela coluna do Diário de São Paulo. Então, a atualidade e nós. Aqui a gente vai ver então uma atualidade, entre aspas, de 1970, mas tão atual como naquela época, né? Então ele diz assim, mensagem de Emmanuel, a partir do tema que estava sendo estudado. Contemplarás o mundo sob o impacto do progresso, observando que no bojo da tempestade surge a presença do trabalho renovador.
Enquanto a ventania da transformação sopra furiosamente sobre a nave terrestre, alterando-lhes os rumos, guardarás lealdade da fé no supremo poder que lhe assinala os destinos. Muitos viajores, nossos irmãos, amedrontados diante da tormenta, procuram por Deus, ao passo que outros se rendem à descrença, tentando aniquilar o tempo na embriaguez dos sentidos, como se o tempo pudesse acabar. Outros se recolhem à tristeza e ao desânimo, desistindo da luta construtiva a que foram chamados. E outros, muitos ainda, derivam para a fuga, acelerando os próprios passos na direção da morte, qual se a morte não fosse a própria vida em si. A nenhum deles reprovarás. Cada um de nós vive nas dimensões do entendimento em que se nos caracteriza o modo de ser. E na altura da visão espiritual a que a luz da verdade já te guindou, pode ser a compreensão de todos e o apoio fraternal de cada um. Reconhecerás que a universidade habilita o raciocínio para as glórias do cérebro, mas tão somente a escola da vida prepara o sentimento para as conquistas do coração. Por isso mesmo, honorificarás a ciência sem menosprezo à consciência. Estimarás a liberdade sem descurar da disciplina. Entesourarás conhecimento cultivando bondade. E situar-te-ás nas frentes da cultura, socorrendo, porém, quanto possível, as retaguardas do sofrimento. Serás, enfim, o companheiro fiel do Cristo, a quem aceitamos por mestre. E na certeza de que Ele, o Senhor, está conosco, hoje, tanto quanto esteve ontem, e tanto quanto está agora e estará para sempre, marcharemos juntos a ouvir-lhe, em qualquer circunstância, o apelo inesquecível: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então essa mensagem de Emmanuel veio para nós aqui trazendo uma reflexão importante, principalmente de uma forma prática para o contexto atual que nós estamos vivendo. Aqui no início, ele traz para nós aqui uma advertência importante, porque ele diz assim para nós: contemplarás o mundo sob o impacto do progresso, observando que no bojo da tempestade surge sempre a presença do trabalho renovador. Enquanto a ventania da transformação sopra furiosamente sobre a nave terrestre, alterando-lhes os rumos, guardarás lealdade e a fé no supremo poder que lhe assinala os destinos. Então, logo no início, o que Emmanuel faz é dizer para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, que somos seguidores dessa filosofia e, portanto, temos a oportunidade de termos uma visão muito mais ampla, muito mais elevada sobre aquilo que acontece no nosso mundo. Ele diz para nós que nós temos que contemplar o nosso mundo sob o impacto do progresso, percebendo que no bojo, o bojo é aquela parte mais gorda do casco de um navio, digamos assim, que no bojo da tempestade existe um trabalho de renovação. Então nós vamos olhar hoje, na atualidade que nós vivemos, se nós pudéssemos fazer uma enquete, trazendo aqui quais são as maiores turbulências que o nosso mundo vem vivendo na atualidade. E essa atualidade podemos colocar de 10 anos para cá, por exemplo. 10, 20 anos para cá. Nós vamos encontrar, claro, a mais recente, que é uma pandemia, fazendo com que ali tantas e tantas mortes e tantos problemas surjam na vida das pessoas, nas instituições, nas nações de um modo geral. Nós vemos os conflitos internos e externos entre comunidades e entre sociedades. Nós vemos diferenças sociais, nós vemos conflitos raciais, nós vemos ali essa grande dificuldade de pessoas lutando para serem reconhecidas nos seus direitos com relação à religião, onde nós temos perseguições pelo mundo afora, onde nós temos o gênero que hoje, tentando ver essa igualdade do ser humano, independente da opção que ele tenha na vivência da sua sexualidade e até mesmo da sua personalidade.
nós vemos também conflitos com relação a conflitos raciais, né, que hoje nós chamamos, né, de étnicos, né, mas nós vemos ali então pessoas das diversas etnias também brigando para terem ali também a sua posição reconhecida no mundo. Vemos da mesma forma também conflitos econômicos que se transformam em guerras. Então nós poderíamos aqui listar várias e várias situações que o mundo vem vivendo hoje. E aqui então Emmanuel chama a nossa atenção nesse início, para que nós olhemos essa tempestade como sendo ali o impacto para o progresso. Até mesmo, né, nós temos, quando estudamos o livro dos Espíritos, lá na lei das leis morais, nós temos a lei do progresso e, ao mesmo tempo, nós temos a lei da destruição, que Kardec sabiamente trouxe para nós ali, pontuou esses dois temas, e então os Espíritos procuraram, né, os nossos instrutores espirituais procuraram então trazer para nós o melhor entendimento, mostrando que o nosso mundo ele vive uma linha contínua de progresso. Mas entre o início, onde nós temos ali uma estrutura mais primitiva, e olhando no final, onde nós temos uma estrutura evoluída, nós temos um percurso que vai passando por várias transformações. Essas transformações são notadas por um progresso que ela é demonstrada, por exemplo, na atualidade nós vemos claramente o progresso da tecnologia, que, forçado, né, por essa circunstância em que modificou a nossa rotina no mundo todo, nós começamos então a buscar telecomunicações, buscar ali o comércio online, nós começamos a procurar a telemedicina, a telepsicologia. Então, a ciência, de um modo geral, evoluindo de um modo muito rápido, a descoberta de vacinas num tempo recorde, porque durante muito tempo a gente vê as vacinas surgindo, mas nós não acompanhamos o progresso. Então, de repente, surge uma vacina para a gripe, de repente uma vacina para o sarampo, de repente uma vacina para isso ou para aquilo. Porque nós vemos que surge no mercado e aí então se faz uma campanha para fazer ali a convocação das pessoas e a divulgação desse novo produto farmacêutico para preservar a nossa saúde. Mas nesse período de pandemia nós começamos a ver as coisas acontecendo. Os cientistas trabalhando nesse processo, várias vacinas surgindo ao mesmo tempo de um modo emergencial. E hoje nós estamos nos beneficiando dessa conquista. Então sim, nós vemos o progresso acontecendo. Mas ao mesmo tempo nós vemos também uma grande reformação, uma grande transformação moral na sociedade, a partir da destruição, onde nós tivemos ali tantas e tantas pessoas desencarnando, pessoas ficando doentes, famílias se modificando, empresas se transformando com prejuízos por causa da sua área de atuação. Enfim, nós conseguimos acompanhar nesse momento grandes mudanças. Recentemente nós tivemos talvez ali o evento mais impactante em termos de destruição, que foi a Segunda Guerra Mundial, que aconteceu, né, naquele período de 1939 a 1945, onde mais de 20 milhões de pessoas desencarnaram, uma destruição absurda, e logo depois que acaba a guerra, veio então ali a criação da Organização das Nações Unidas, a mudança de conduta de várias nações, de vários grupos dentro da nossa sociedade, e fomos passando por altos e baixos, momentos de tensão, momentos de pacificação, destruição, progresso e progresso tecnológico. Então, entre esses dois extremos, do início da nossa jornada evolutiva aqui no nosso mundo, até o final dessa jornada, se nós podemos dizer assim, mas seria alcançarmos o grande momento de desenvolvimento do nosso planeta e da nossa sociedade por consequência, nós temos nesse grande intervalo todas essas oscilações em que apresentamos resistência, ora nós aceitamos, ora nós concordamos, ora nós discordamos, mas o progresso sempre vai acontecendo. Isso porque nós que temos essa pequena noção a respeito da nossa condição espiritual, da nossa imortalidade, dessa linha de progresso em que o mundo vai vivendo, os espíritos encarnando e reencarnando nesse ciclo contínuo de evolução,
Emmanuel nos chama atenção para que nós vejamos essa tempestade nesse trabalho renovador. Por isso que ele coloca: contemplarás o mundo sob o impacto do progresso, observando que no bojo da tempestade surge a presença do trabalho renovador. Enquanto a ventania da transformação sopra furiosamente sobre a nave terrestre, alterando-lhes os rumos, guardarás lealdade à fé no supremo poder que lhe assinala os destinos. Então nós estamos vendo essa grande tempestade acontecendo no nosso mundo. Uma tempestade material, uma tempestade climática, naturalmente, onde nós vemos ali seca, nós vemos incêndios, nós vemos frios recordes, nós vemos ali calor recorde também em outras situações que vão acontecendo. E aí então, se nós nos focarmos apenas nesse momento, para nós vai ser algo extremamente assustador. Mas Emmanuel chama atenção exatamente para isso, para que nós contemplemos o mundo dessa forma e guardemos lealdade à fé no Supremo Poder. Porque sabemos que tudo isso que acontece não é simplesmente obra do destino, não é obra do acaso, ou melhor, não é obra do acaso. Mas isso é um trabalho de transformação que, embora nós não consigamos ver por uma perspectiva mais elevada, nós vemos que isso faz parte de um processo. Não temos a capacidade espiritual ainda, pela nossa limitação intelectual, pela nossa limitação espiritual, de vermos todo o contexto acontecendo, de vermos começo, meio e fim de processos que vão acontecendo no nosso mundo, mas nós já temos o entendimento de que, embora eu não saiba, não conheça todas as nuances desse processo, eu sei que ele está acontecendo por um motivo justo. Exatamente porque nós temos essa coordenação desse supremo poder que vai então determinando o destino da nossa sociedade. Nós vemos então ali essa quantidade enorme de mortes que aconteceram nesse período tão curto de 2 anos por causa da pandemia, mas nós sabemos que essas mortes não são fim, não são finais, mas são transformações. Esses espíritos não deixaram de existir, esses espíritos não desapareceram, mas eles se transformaram, desencarnaram, voltaram para o mundo espiritual para darem continuidade no processo de desenvolvimento. Porque há aqueles que desencarnaram por causa dos efeitos do Covid-19, dessa doença tão terrível que surgiu, como nós tivemos outras pessoas que desencarnaram porque engasgaram com um caroço de azeitona. Qual a diferença dos dois? Simplesmente a desencarnação aconteceu. Aqueles que desencarnaram com infarto, outros que desencarnaram por uma causa violenta, outros que desencarnaram de morte natural, porque chegaram no limite da sua existência aqui no mundo físico. Então a morte, como nós compreendemos, é parte de um processo transformador. Então toda essa compreensão de ver que a evolução acontece, de que a morte não é o final, de que as transformações fazem parte de um processo renovador e principalmente tudo isso sendo orquestrado por esse supremo poder, traz para nós uma tranquilidade muito grande. Mas Emmanuel chama atenção que nem todos pensam assim. Na verdade, a grande maioria dos habitantes do nosso planeta, infelizmente, se vê ainda perdida no meio de toda essa tempestade. A tempestade acontece e ela traz então o abalo psicológico, o abalo material, o desespero, o medo. E aí então cada pessoa reagindo de uma forma diferente, simplesmente porque sua visão, a sua perspectiva está limitada no evento e não no processo. Chaconete colocou para nós, junto ao progresso vem a destruição da natureza. São transformações, porque até mesmo nesse caso, nós lembramos sempre que essa destruição da natureza, que traz para nós um prejuízo tão grande, é um prejuízo material e é o prejuízo para essa vida primitiva. Mas as consequências dessa destruição vai despertar a consciência dos homens para que eles se transformem. Nós vimos, por exemplo, nesses últimos anos, quantas conferências foram acontecendo relativas a mudanças climáticas, a controle de poluição e tudo mais, tudo isso em decorrência dos efeitos negativos que o nosso modo de vida acabou produzindo.
Então, se hoje nós estamos vendo essa destruição da natureza, em futuro não muito distante, nós nos organizaremos para a sua reconstrução. Então, mais uma vez, são esses altos e baixos. Porque a natureza destrói, é destruída, depois ela se renova, e junto com essa renovação vem a renovação da própria consciência humana. Então, se nós olharmos apenas a destruição e não percebermos o processo onde essa destruição se encontra inserida, nós ficaremos apenas presos no evento, como eu comentei com vocês. Então existe o evento, que é o momento em que a coisa acontece, e é o processo, que é o começo, o meio e o fim. Que muitas vezes é um começo, meio e fim muito longo, e que nós perceberemos esse processo durante talvez 2, 3 encarnações. Enquanto que em outras situações nós acompanharemos a mudança de um ano para outro. Mas o importante é nós lembrarmos que, seja na reconstrução, seja na destruição, ou vice-versa, né? Seja na destruição ou seja na reconstrução, tudo isso segue orquestrado por essa força suprema. O Braz lembrou ainda bem que a evolução está bem maior do que a involução, né? Pelo fato de nós vermos que o espírito não retrograda, conforme a orientação que nós recebemos de uma forma tão valiosa, nós lembramos sempre que o mundo também não retrograda. Mais uma vez, né, as pessoas dizem assim, esse mundo está perdido. Para o mundo que eu quero descer, como se diz popularmente, né? Só que, na verdade, eu estou vendo o momento. O momento realmente, muitas vezes, se apresenta para nós de uma forma assustadora. Nós estamos vendo pandemia, nós estamos vendo desequilíbrio ecológico. Imagina quem estava vivendo a Segunda Guerra Mundial na Europa. Em que, sim, para aquelas pessoas, aquilo realmente parecia ser o fim do mundo. Dava a impressão de que nada mais surgiria a partir dali. Passados mais de 70 anos, cá está o mundo já reconstruído, transformado moralmente, com a consciência desperta, pelo menos naquele sentido, em que nada justifica a destruição naquela proporção do homem pelo próprio homem. Então, 70 anos depois, olha só o tempo que demorou para que nós nos conscientizássemos. E ainda assim nós encontramos, né, esses extremismos que vão acontecendo, pelo fato de pequenos grupos ainda não despertarem suas consciências. Mas a humanidade como um todo já não aceita mais, já não admite mais aquele tipo de evento. Então isso mostra que o resultado surgiu. Então a gente não pode ter pressa. Se você quer fritar um ovo, você frita em alguns poucos minutos. Se você quer fazer um prato mais elaborado, você vai ter que ter paciência para trabalhar todas as horas que vão acontecendo naquele momento. Manda, Dudu, por favor. A Chaconete colocou, eu acho que o progresso é necessário, mas tem que caminhar junto com cuidado com a natureza, com os animais que servem de cobaia. Tudo vai acontecendo aos poucos, né, Chaconete? Nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo e da forma como nós gostaríamos. E pelo fato da sociedade se encontrar ainda um tanto embrutecida nos seus valores, nós veremos ainda que é preciso que nós soframos o impacto das nossas escolhas equivocadas para depois despertar consciência. Como diz, né, aquela máxima dentro da doutrina, nós despertamos a nossa consciência pela dor ou pelo amor. Infelizmente, a dor é a nossa professora mais próxima ainda. Muito obrigado pela participação. Albino Cerqueira, querido amigo, seja bem-vindo sempre. Mensagem para nós, então, que diz assim: como borboletas que dançam ao vento num jardim florido, que perfumado sempre traz a alegria da natureza, vemos diante dos campos abertos várias Marias que, em seu campo solitário, rega nas suas orações e preces aos que, perdidos em seus pensamentos, ainda não encontram seu regaço, ainda parados e sem forças para absorver uma geração elétrica fluídica da sua melhora interior. E assim o jardim, que borboleteando vai trazendo uma harmonia similar aos que rezam uns pelos outros, confortando na vivência de cada um a esperança que se tornar um espírito melhor do que está sendo agora. Os desregrados, os sofredores, os doentes da alma,
os que precisam do campo fértil nas orações encaminhadas, a estes que muito claramente precisam desse conforto, de quem faz por amor no seu caminho a melhor estrada de passagem para quem quer caminhar sobre ela. Marias e mais Marias sustentando na sua linda e boa vontade a sua percepção de envolver aquela alma que precisa dela. Assim são esses campos férteis que, com certeza, trará na sua riqueza de pensamentos e boa vontade a melhora daquela borboletinha dispersa no meio de espinhos, onde rapidamente, com certeza, viajará sobre as rosas e flores perfumadas de jardim repleto de luz e muito amor. Então, querido amigo Albino Cerqueira, trazendo para nós essa reflexão importante. Então a gente vê que cada um tem o seu momento de despertar, mas esse despertar vem muito mais rápido quando ele é permeado de amor. E aqui coloca para nós, que Marias e mais Marias vão fazendo esse belíssimo trabalho de enviar sempre ali, os melhores pensamentos, as melhores vibrações, para você, mas olha só que bonito. Então, bom dia, embaixador. Então vamos fazendo aqui sempre aquele acolhimento através do bom pensamento, através das melhores vibrações, para que cada um então desperte no seu momento. Então aqui, muito obrigado novamente pela participação. Aqui então nós vimos, agora como é colocado para nós, Emmanuel, depois dele chamar a nossa atenção para esse momento tão importante, de contemplação daquilo que acontece no mundo dessa forma tão tempestuosa, e ao mesmo tempo para que nós guardemos lealdade à fé no Supremo Poder que assinala os nossos destinos, Emmanuel agora lista para nós a condição de muitos irmãos no mundo que se apresenta dessa forma, perturbada, dessa forma perdida, dessa forma até mesmo desesperada, como nós vimos. Então ele diz assim para nós: muitos viajores, nossos irmãos, amedrontados diante da tormenta, perguntam por Deus, ao passo que outros se rendem à descrença, tentando aniquilar o tempo na embriaguez do destino, dos destinos, como se o tempo pudesse acabar. Então, dois grupos que nós temos aqui. Há aqueles cuja fé se apresenta de uma forma duvidosa, mas se Deus existe, por que ele não toma essa providência? Se Deus existe, por que o mundo está nessa condição? Lembrando que o foco está no evento e não no processo. Enquanto que, se esses se apresentam com tantas dúvidas, nós temos aqueles que se rendem à descrença, dizendo assim: bom, o mundo pode estar perdido, mas eu vou curtir cada momento para mim. Me entregando então, esperando o tempo passar, aniquilando o tempo na embriaguez dos sentidos. E aí então a gente vai vendo que simplesmente espera o tempo acabar, um dia depois do outro, aproveitando os momentos de prazer, já que não tem qualquer perspectiva com algo que vá além daquilo que está sendo observado nesse momento. E ele diz ainda: outros se recolhem à tristeza e ao desânimo, desistindo da luta construtiva a que foram chamados. E aí então hoje nós temos as nossas ciências analisando, por exemplo, sobre a saúde mental da humanidade diante dessas situações. Tristeza, desânimo, perda de perspectiva, perda de esperança, se esquecendo que se nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações, e nós fazemos parte desse processo de transformação que vem acontecendo, nós somos também protagonistas. É como se fôssemos ali assistindo a um filme que mostra aquela grande caravela no meio da tempestade, enquanto alguns marinheiros trabalham para manter as velas içadas, para poder fazer ali todo o reparo que tem que fazer, para poder consertar aquilo que quebra, para tentar segurar a embarcação durante aquela tormenta, há aqueles que se recolhem no canto, ficando ali tristes esperando o barco afundar.
Sendo que se todos estão ali naquela mesma embarcação, é um trabalho coletivo, é um trabalho de todos. E depois ele coloca: e outros, muitos ainda, derivam para a fuga, acelerando os próprios passos na direção da morte, qual se a morte não fosse a própria vida em si. E aqui então há aqueles, colocado para nós, praticamente isso, Elcio. Há aqueles então, como é colocado para nós, que aceleram o momento da morte. E aqueles que, vendo a tempestade, se jogam no mar, com medo de enfrentar a tempestade, acreditando que, acelerando a morte, o sofrimento deixa de existir. Há aqueles que se entregam à morte de um modo intencional, através, por exemplo, de um suicídio, e há aqueles que se entregam à morte através dos excessos, fazendo uma conexão exatamente com aqueles que se embriagam nos seus sentidos, acreditando que o tempo vai passar mais rápido por isso. Todos esses grupos vão se apresentando exatamente no momento em que as tormentas vão acontecendo. Mas Emmanuel diz para nós que, primeiro, nós temos que manter a nossa fé, manter a nossa compreensão de que esse processo é parte do progresso que nós estamos vivendo. Pelo fato de nós ainda não estarmos devidamente esclarecidos e amadurecidos espiritualmente, nós vivemos ainda esses momentos de turbulência, porque estamos despertando ainda, sofrendo as consequências das nossas próprias escolhas. Há aqueles que se perdem no meio dessa tempestade, cada um ali vivendo do seu jeito esse momento de tantas incertezas e tanto medo. Mas Emmanuel chama atenção para nós: a nenhum deles deves reprovar. Ou a nenhum deles reprovarás. Por que nós não podemos condenar essas pessoas? Porque é o que nós vemos hoje, né? Aqui em cima, inclusive, quando nós temos essa colocação de Emmanuel, quando ele diz assim, que muitos tentam aniquilar o tempo na embriaguez dos sentidos, não são apenas aqueles que se entregam a esses excessos de prazeres. Há aqueles que têm ali aquela sede, aquela fome de poder. Há aqueles que têm aquela fome da riqueza. Há aqueles que querem conquistar porque estão aqui vivendo o seu momento, querendo demonstrar que o mundo lhe pertence, o mundo pertence a eles, né? Então, a nenhum deles nós devemos reprovar. Cada um de nós vive nas dimensões do entendimento em que se nos caracteriza um modo de ser. Essa aqui talvez seja a frase mais interessante para destacarmos nesse texto. Porque aí nós vamos compreender que cada indivíduo está ali no seu tempo, no seu momento de despertar, aqueles já despertados, aqueles ainda inconscientes, mas cada um no seu grau de entendimento. Se eu acho que esse mundo é a única coisa que existe e eu tenho que aproveitar isso ao máximo, como é que eu vou condenar alguém que não despertou ainda? Como eu posso condenar o analfabeto pelo fato dele não ter aprendido a escrever? Como eu posso condenar aquele que vive de um modo irresponsável se a responsabilidade não despertou ainda em sua consciência? Então, em vez de nós olharmos indivíduos que praticam esses atos, que nós até podemos reprovar, que nós podemos condenar, mas nós não devemos olhar os indivíduos, nós devemos olhar os espíritos que ali estão. E sabendo que cada espírito vai evoluindo, encarnação após encarnação, de acordo com o despertamento vivenciado, diante de cada experiência em que ele está experimentando, nós não podemos simplesmente acelerar esse processo, assim como nós hoje estamos também vivendo esse momento do nosso despertar. O fato de nós estudarmos a doutrina espírita, o fato de nós trabalharmos em prol da doutrina espírita, em prol, né, do planejamento que Jesus trouxe para todos nós, isso não traz para nós nenhum privilégio. Porque esse pouco que nós fazemos, ou esse muito que nós acreditamos fazer, significa tão pouco diante da obra em si,
Mas como é que nós podemos exigir que aquele verme que trabalha na terra trabalhe como um grande agricultor? Ele faz o papel que lhe cabe na grande obra da criação, como é colocado para nós no Livro dos Espíritos. E a cada passo que nós vamos dando, nós aprendemos um pouco mais. Eu aprendo a respeitar a mim mesmo, eu aprendo a respeitar os outros, aprendo a respeitar aquele que acerta, vendo como exemplo, aprendo a respeitar aquele que erra, observando exatamente a necessidade de auxílio. E aí então, o Emmanuel nos chama a atenção mais uma vez. Ele diz assim que se cada um de nós vive nas dimensões de entendimento em que nos caracteriza o modo de ser, e na altura da visão espiritual que a luz da verdade já nos guindou, ou seja, já nos elevou, podemos ser a compreensão de todos e o apoio fraternal de cada um. A gente vai lembrar aquela passagem, né, atribuída a Francisco de Assis. Vou até pesquisar aqui para pegar a frase. Só um instantinho. Peraí que eu tô... Eu quero pegar a frase na íntegra, que diz assim: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Eu acho essa frase tão forte, tão significativa, porque quando nós falamos sobre esse tema, por exemplo, que Emmanuel traz para nós agora, na altura da visão espiritual a que a luz da verdade te guindou, pode ser a compreensão de todos e o apoio fraternal de cada um. Então, muito mais do que imaginarmos que é esse conteúdo que nós estamos absorvendo todos os dias através dos nossos estudos, fortalecendo o nosso intelecto, será exatamente através da vivência desse conhecimento que nós podemos fazer a diferença. E cada um dentro do seu próprio momento. Exato. Evangelho e ação. E aí então Emmanuel traz para nós aqui, né, que reconhecerás que a universidade, ou seja, né, as instituições responsáveis pela construção e transmissão do conhecimento, habilita o nosso raciocínio para as glórias do cérebro, ou seja, né, sou cada vez mais inteligente. Mas tão somente a escola da vida prepara o sentimento para as conquistas do coração. Então, ao mesmo tempo que nós ampliamos o nosso conhecimento, será através da vivência dos nossos valores que nós despertaremos nossos corações. Honorificaremos a ciência. A ciência merece todas as nossas honras, mas nós não podemos desprezar a consciência. Todos nós desejamos a liberdade, mas nós não podemos dispensar a disciplina. Nós podemos acumular conhecimento, mas nós podemos dispensar a bondade. Nós podemos estar à frente da cultura com o nosso conhecimento, mas nós não podemos deixar de socorrer aqueles que estão na retaguarda. E aí então ele arremata: serás, enfim, o companheiro fiel do Cristo, a quem aceitamos por mestre, e na certeza de que Ele, o Senhor, está conosco hoje tanto quanto esteve ontem e tanto quanto está agora e estará para sempre, marcharemos juntos a ouvir-lhe em qualquer circunstância o apelo inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então essa responsabilidade de sermos companheiros fiéis do Cristo, né, é algo que mexe com a nossa fé, mas ao mesmo tempo nos estimula o orgulho, dizendo, né, sim, eu sou um seguidor do Cristo. Eu sigo Jesus, né, e aí nós vamos entrar em outras escolas espiritualistas que têm esse pensamento de fidelidade a Jesus, de fidelidade a Deus em suas diversas denominações. E aí toda vez que a gente pensa, né, que eu sou um seguidor de Jesus, que eu sigo os seus ensinamentos porque eu cultuo a memória de Jesus e tudo mais,
Aí me vem aquela lembrança, né, quando Emmanuel diz para o Chico, né, que o Chico diz assim, né, mas eu sou apenas um verme. E aí Emmanuel diz assim, mas nem verme você é, porque o verme trabalha sem reclamar. E isso mostra para nós, claro que Emmanuel estava sendo duro, como sendo aquele professor rígido, né, que ele sempre foi, mas a analogia ela é muito grande, porque quando nós nos colocamos como companheiros fiéis de Jesus, e nós queremos enaltecer o nosso orgulho por isso, lembremos do verme. Porque esse pouco que nós fazemos, que nós acreditamos que é muito, nos coloca numa posição ainda tão distante, tão pequena, porque nós escolhemos fazer aquilo que Jesus fez de acordo com a nossa conveniência, desde que isso não nos incomode. Mas diante dessas experiências da vida, nós podemos inconscientemente sermos os partícipes desse processo, auxiliando e não atrapalhando. Porque nós temos aqueles que atrapalham, nós temos aqueles que não fazem nada, e nós temos aqueles que ajudam. Se nós nos colocarmos nessa condição de auxiliares, ainda por menores que sejam, mas auxiliares conscientes, eu sei que eu só consigo fazer o pouco. Mas esse pouco é o muito do que eu posso fazer. Então nós estamos nesse processo de aprendizado. Porque de todos aqueles que nós vimos lá atrás, no texto acima, que mostra que nesse momento de turbulência nós vamos encontrar tantas e tantas pessoas perdidas, desorientadas, desesperadas, o pouco que nós pudermos fazer através do nosso exemplo, fazendo com que a nossa vida seja o único evangelho, ainda que seja um evangelho rasgado, o evangelho rabiscado, o evangelho meio apagado, mas ele ainda é o evangelho, porque nós utilizamos a nossa fé e a nossa boa vontade. Então esse pouco será muito. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E aí nós espíritas, temos essa ideia, não? Nós recebemos muito, portanto seremos muito cobrados. Que nada. Nós estamos ainda recebendo pequenas gotas de conhecimento, pequenas gotas de sabedoria que nós absorvemos menos ainda. Mas esse pouco que nós conseguimos absorver é o máximo que nós conseguimos agora. Por isso ele coloca também lá em cima, cada um de nós vive nas dimensões do entendimento em que se nos caracteriza o modo de ser. E aí eu lembro daquela passagem de André Luiz. Por exemplo, podemos até não fazer muita coisa, mas a simples expressão de ideia, que é uma coisa que nós fazemos constantemente, porque nós vamos nos lembrar, né, da lei de liberdade, lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec, conversando com os espíritos, eles dizem, né, que a liberdade de ideias é a única liberdade que ninguém pode tirar de nós. A liberdade de pensar. Então nós pensamos, nós falamos, nós agimos. É parte de um processo. E nessas ideias que vão surgindo em nossas mentes, nós vamos então exteriorizar isso, nós vamos exteriorizar através da fala, através da escrita, através das atitudes. E aí então, se nós policiarmos as nossas ideias, sempre cultivando o pensamento positivo, o pensamento nobre, um pensamento construtivo, isso será uma grande contribuição. Porque eu não preciso necessariamente sair para o mundo fazendo grandes obras humanitárias, grandes obras caritativas. Hoje, especialmente nos tempos atuais, onde a tecnologia acabou reduzindo tanto o espaço entre as pessoas através de recursos de comunicação, de redes sociais, de grupos de comunicação, de textos que nós produzimos e publicamos e as pessoas leem. Esse é um trabalho diário que nós fazemos. E se nós pudermos, através desse trabalho, contribuir para que esse pensamento seja sempre positivo, para nós será uma grande conquista. Porque eu até não consigo realizar muita coisa. Mas se eu puder falar com nobreza, me expressar com positividade, já é muito. Porque aí eu vou lembrar aquela passagem de André Luiz que diz assim: as suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo.
Então, cada momento em que nós nos expressamos e alguém do nosso lado, uma única pessoa que seja, ela tiver contato com aquilo que nós expressamos e aquela nossa ideia expressa for para ela algo que possa contribuir para o seu equilíbrio, para o seu bem-estar, principalmente diante desses momentos tão problemáticos que nós estamos vivendo, no campo social, no campo político, no campo ecológico, no campo sanitário, em todas as áreas, se nós tivermos o pensamento nobre para poder influenciar essas pessoas de um modo positivo, nós estaremos sendo um evangelho útil para essas pessoas. Então, nós não podemos pensar que as nossas ações positivas devem ser mensuradas ou devam ser mensuradas por grandes medidas. Né? Então a gente pensa assim, que a minha existência vai ser marcada por passos quilométricos que eu dei, fazendo trabalhos marcantes, trabalhos que se destacaram. Se eu conseguir fazer trabalhos milimétricos, não posso pensar em quilométricos, porque quem trabalha e deixa marcas quilométricas são espíritos tão nobres que nós sequer conseguimos compreender a nobreza desses espíritos. Mas se nós fizermos trabalhos pequenos, respeitando os nossos limites, compreendendo o nosso estágio evolutivo, mas sempre tentando fazer o melhor, aí sim nós conseguiremos realmente nos colocar na condição de companheiros fiéis, ainda que seja lá no fim da fila, de Jesus. Então essa é a mensagem que Emmanuel traz para nós, falando então sobre a atualidade em nós. Então a nossa posição, a nossa opinião, diante do momento que nós estamos vivendo hoje, faz grande diferença. Aquela crítica a uma determinada pessoa, aquele comentário negativo diante de uma determinada situação, nós não precisamos fazer nada disso, porque as pessoas já estão fazendo isso o tempo todo. É como se fosse aquele grande incêndio, aproveitando esse cenário tão triste que nós vemos hoje acontecendo no mundo. Aquele incêndio acontecendo numa floresta, e eu acendo um fósforo e jogo. Que diferença isso vai fazer? Nenhuma. Mas se eu trocar esse fósforo por pelo menos uma colher de água, já vai ser alguma coisa. Aí a gente vai lembrar aquela passagem do passarinho, né? Que diante do incêndio ele corre, molha o bico numa pequena poça d'água, depois volta para jogar na floresta pegando fogo. E o outro passarinho vai dizer, mas você assim, você não vai conseguir apagar esse fogo. Ele vai dizer, eu sei, mas pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Então, se nós não alimentarmos esse fogo moral que a nossa sociedade está vivendo hoje, e nós ficarmos em silêncio, nós já estamos contribuindo. Se nós trocarmos esse silêncio por uma palavra positiva, aí sim nós estamos contribuindo. E olha, mais uma vez, esse trabalho é nobre quando eu faço, por exemplo, quietinho num canto, mexendo no celular, digitando no computador. Não preciso ir para a rua, simplesmente mandando mensagens positivas, silenciando naquele momento de crítica, porque aquele fez a crítica. Aí nós vamos encontrar pessoas dando curtidas e mais curtidas, repassando aquela mensagem, com que objetivo? Todo mundo já está lendo aquilo, as pessoas já estão saturadas com um pensamento negativo, alimentando cada vez mais essa perturbação. Qual é o nosso propósito para dizer que nós concordamos com aquilo? E a nossa fé? A lealdade que Emmanuel coloca para nós, guardarás lealdade à fé no supremo poder que te assinala o destino. Cadê a nossa fé? Não porque esse governante, porque aquele político, porque ele fez isso e fez aquilo. Calma, isso é parte do processo. As pessoas vão se machucar, as pessoas vão querer agredir, as pessoas vão se revoltar. Não sejamos nós essas pessoas. Porque o mundo já está repleto de gente assim. E Jesus certamente não vai contar com nenhuma delas. Ele precisa contar com aqueles que querem produzir, não aqueles que querem destruir. Vejam como é simples o nosso papel e nós nem sequer reconhecemos. Elcio colocou, certa feita, o espírito de Joseph Kleber
nos disse, né? Faça uma coisa pequena, mas faça bem feita, exato. Silencie no momento da dúvida. Dê uma opinião construtiva na melhor oportunidade. Mas não semeemos nenhum tipo de perturbação, porque o mundo não precisa de nós para continuar perturbado. Ele precisa de nós para ser transformado. E se nós acreditamos que uma opinião negativa vai melhorar alguma coisa, isso mostra a nossa posição, né? Se as nossas opiniões revelam o verdadeiro lugar que nós ocupamos no mundo, através de uma opinião destrutiva, nós já reconhecemos qual é a nossa posição. É aquela posição daquele que não constrói, aquele que não produz, aquele que não tem vontade de mudar. É uma responsabilidade enorme para nós. A Eliana colocou para nós, né, atitude sempre a favor do bem e do amor ao próximo. Né? Então, se nós absorvermos isso, um exemplo que eu posso dar para vocês um hábito que eu criei, né, como eu já comentei com vocês outras vezes. Eu sempre tenho o Chico como uma referência, vocês sabem disso. Né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma publicação numa rede social, uma foto, uma notícia, um comentário irônico, aí eu tenho, claro que eu tenho vontade, né? Nós não temos ainda sangue de barata, como se diz popularmente, né? Então dá aquela revolta de você querer criticar e você querer defender uma ideia ou coisa parecida. Aí eu sempre penso assim, se o Chico tivesse um celular e ele se deparasse com essa notícia, será que ele curtiria? Será que ele comentaria? Será que ele falaria aquilo que eu tenho vontade de falar? Se eu acho que ele não falaria, não curtiria, não repassaria aquilo, então eu não tenho o que fazer também. Então eu uso como referência, porque se eu usar minha própria referência, eu vou me dar muito mal. Então eu pego aquela referência que eu considero mais nobre. Embora Joana de Ângeles traga um comentário bem interessante que certa vez eu encontrei. Deixa eu pegar para vocês aqui. Então eu ouso humildemente discordar de Joana, né? Porque ela diz assim, deixa eu ler para vocês aqui. Embora eu tenha entendido o significado do texto dela, ela diz assim. Deixa eu pegar aqui para só um pouquinho. Cadê você? Ele diz assim, ó, do livro, não sei qual é o livro aqui, esqueci de anotar. Evita eleger homens modelos para seguires. Eles também são vulneráveis às injuriações que experimentas. E às vezes comprometem-se, o que, de maneira alguma, deve constituir desestímulo. Então, quando ela coloca para a gente evitar eleger homens modelos, eu elegi aquele que se torna para mim uma referência. E eu procuro usá-lo dessa forma. Angelina, não veio para nós a mensagem do nosso querido Custódio. Manda para nós de novo, por favor. Só veio aqui a assinatura dele que você trouxe. Então, assim, eu coloco assim, será que ele faria isso? Será que ele diria isso? Quando eu percebo que, conhecendo pouco, mas muito pouco mesmo que a gente conhece, mas pelo menos já idealizando aquele modelo de virtude, eu fico me perguntando, se ele não faria isso, então eu também não devo fazer. Marião colocou, né? Eu penso para mim assim, né? Tem certeza de que tu precisa responder? Tem certeza de que tu precisa fazer isso? Pois é, melhor coisa que a gente faz, né? Então, assim, são posturas que a gente vai adotando diante da vida, né? Diante dessas situações tão provocativas que chegam até nós todos os dias, que a gente precisa despertar nossa consciência e resistir. Principalmente se nós nos colocamos nessa condição, né? Espírita agora adora dizer assim, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. Mas qual é o trabalho que a gente está fazendo exatamente? Ainda mais em cima da hora. Porque se a gente pensar nesse trabalho nobre que a gente faz, não, porque eu vou ao centro espírita e eu distribuo cestas básicas para aqueles que passam fome. Eu vou ao centro espírita e eu aplico passe naqueles que estão doentes. Aí eu chego em casa, pego o celular e fico bombardeando. Mensagens destrutivas, mensagens negativas. Aí depois, no saldo do final do dia, nós fizemos quase nada
comparado com aquilo que nós fizemos de negativo, porque nós nem sequer tínhamos consciência de que essa opinião negativa nos colocava nessa posição tão pequena. Então é através desses, até mesmo o pensamento, né, a gente sabe disso. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, na televisão uma notícia de alguém que cometeu um crime, eu posso até não comentar, que bem feito que ele foi preso, tomara que ele sofra. Mas nos meus pensamentos assim, aquelas vibrações densas vão se propagando, aquele prazer, aquela satisfação de ver aquele espírito encarnado que tinha uma programação reencarnatória, que tem os seus protetores espirituais, e esse espírito falhou, e enquanto os companheiros espirituais dele, os companheiros no sentido de protetores, amigos, que vão orientá-lo, estão ali chorando e lamentando a sua queda e trabalhando para que ele possa se reerguer, nós, da nossa parte, estamos ali afundando cada vez mais para que ele sofra. Vou pegar aqui agora, Angelina, deixa eu ver. Chegou, peraí. Deixa eu pegar aqui. Prontinho, deixa eu só aumentar aqui para nós. Então, nosso querido custódio coloca assim para nós, vamos lá. Queridos irmãos, luz e paz. A revolução que está a acontecer agora no vosso mundo trata-se de uma transformação moral. Foi-vos dado através dos educadores do mundo que chegaram até vós, para com os ensinamentos orientar a cada um de vós. Moisés, necessário ser a lei de Talião. Jesus, a lei do amor e os espíritos, a lei do amor. E os espíritos, inteligências invisíveis que falam que a vida continua e mesmo assim não foram entendidos. Surge na atualidade a dor. Ela não é necessária para vos ajudar. Está sendo necessária. Fica para vós a reflexão de usar o livre-arbítrio para as decisões que tendes de realizar agora. Então aqui o nosso querido amigo Custódio, trazendo exatamente essa visão. Então quer dizer, a dor não é necessária, ela está sendo necessária nesse momento. E nós, através do livre-arbítrio, por isso que a gente vai aprendendo gradualmente o que é o livre-arbítrio, quais são as suas consequências, de que modo que nós podemos construir para o mundo. Então são pequenas gotas que vão surgindo, que vão despertando a nossa consciência gradualmente para que a gente possa realmente fazer o nosso papel. Se nós nos consideramos seguidores tão valiosos, seguidores tão importantes, é importante que nós saibamos seguir e saibamos o que fazer. Bom, para concluirmos, pessoal, aqui então, Herculano Pires ele continua, aqui nesse final, Chico Xavier na PUC. Só para a gente concluir então aqui o comentário dessa coluna, dessa nota lá na coluna Chico Xavier pede licença. Mais uma vez ele se identifica como o irmão Saulo, mas é o próprio Herculano Pires, ele diz assim. Então o tema, Chico Xavier na PUC. A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo conta com numerosos alunos espíritas, protestantes e de outros campos religiosos. Há muito que ela se enquadra na atualidade ecumênica. Mas no processo em andamento de reforma universitária, os seus esforços vão se dirigindo ultimamente para uma abertura mais ampla. Prova disso é o curso sobre grupos religiosos e sua posição em face do homem brasileiro, que na cadeira de problemas filosóficos e teológicos do homem contemporâneo está realizando. Dirige a cátedra o padre Mauro Batista, que conta com a colaboração do padre Marcos Mazeto e outros colegas, todos professores universitários. O referido curso é dado ao ciclo básico da PUC. Esse ciclo se constitui dos alunos do primeiro ano de todas as sessões em número de 3.000. Para falar sobre cada grupo religioso, é escolhida por indicação dos próprios grupos uma pessoa bem integrada neles, tanto pelo conhecimento como pela vivência. Por indicação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o professor Herculano Pires incumbiu-se das 6 aulas sobre o Espiritismo
que foram dadas nos dias 17 e 18 de novembro de 1971, nos períodos da manhã, da tarde e da noite. Aqui Herculano Pires falando dele próprio, né? Cada aula destinava-se a 500 alunos e foi seguida de diálogo com o auditório. Duração média de 2 horas, sempre acrescida de conversa pessoal do professor com os alunos cujas perguntas não puderam ser respondidas dentro do horário. Expondo inicialmente a doutrina espírita, o professor historiou o aparecimento e o desenvolvimento do espiritismo no Brasil, focalizou o conceito espírita do homem, sua historicidade e transcendência, tratando ainda das repercussões da atividade espírita do plano social, no plano social e cultural do país. Entre as numerosas perguntas que os alunos formularam por escrito, destacaram-se as referentes à mediunidade, à reencarnação e às relações de espiritismo e parapsicologia. No tocante à mediunidade, foi grande o interesse pelo caso Chico Xavier em seus vários aspectos. A mensagem de Emmanuel, que Chico nos enviou, refere-se à função da universidade na formação intelectual e acentua a importância da vida no preparo do coração. O que a PUC procura fazer com essa nova iniciativa é precisamente unir a universidade à escola da vida, juntar os benefícios da escolaridade ao calor da vivência. O interesse dos alunos por Chico Xavier permitiu às aulas espíritas do curso uma tonalidade mais fortemente existencial. Chico Xavier é o exemplo concreto do homem como interexistente, do homem que vive entre duas formas ou planos de existência. Bom, então aqui, que é um fato, né, que aconteceu na PUC, eu não sei hoje, embora eu tenha amigos que tenham estudado na PUC, mas eu não sei como vai hoje, né, esse tipo de iniciativa, em que no caso aqui, né, todos os alunos do primeiro ano, hoje tudo semestre, né, mas nesse do primeiro ano, então eles participavam desse curso chamado Grupos Religiosos e sua posição em face do homem brasileiro. Então aqui nós teremos, né, a cadeira aqui no caso, né, de problemas filosóficos e teológicos do homem contemporâneo. Então eu não sei como é que a PUC hoje ou outras universidades lidam com essa questão da religiosidade, mas eu me lembro que aqui em São Paulo nós tivemos uma universidade, foi acho que a Universidade de São Judas, em que eles se interessaram em fazer convites para várias pessoas, representantes de diversas religiões, para falarem sobre si, não para debaterem teologia. A ideia não era essa, né? Então cada representante participava daquele momento em que ele tinha total liberdade para expor as suas ideias a respeito da fé que ele abraçava. Então católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, umbandistas, candomblecistas, espíritas, né? Até mesmo ateus traziam também, porque a questão dos ateus é algo que é um problema de espiritualidade, porque você pode acreditar ou não acreditar na espiritualidade. Então, portanto, acreditar e não acreditar fazem parte desse processo de compreensão. Então, várias pessoas participavam desses tipos de encontros. E os alunos todos participavam. Então, você tinha ali, né, independente da sua crença, como Herculano Pires colocou, numerosos alunos espíritas, protestantes e de outros campos religiosos. Cada um ali fazia a sua exposição. Eu me recordo, a minha sobrinha, na época em que ela estudava o fundamental, ali, né, o chamado ginásio, né, ou o primeiro grau da nossa época. Então ela estudava numa escola de freiras, né, ela estudou toda a sua vida escolar nessa escola, chamada Colégio Santa Gema. E eles tinham, obviamente, aulas de religião. E aí então, né, eu falei, bom, claro, né, que eles vão privilegiar o ensino católico, já que eles vão falar sobre a religião deles. Como eu próprio, né, Dudu também se lembra disso,
Na época que nós estudamos no Colégio Dom Bosco, claro que nós tínhamos ali um padre falando sobre catolicismo, né? Então, nesse momento, né, em que ela estudava, veio então a lista de livros. Né? E como eu comentei com vocês já há bastante tempo, qual não foi a minha surpresa em que o livro de religião ele era assinado por Alessandro Bigueto e Dora Incontri. E esse livro era composto, então, de todas as religiões. E aí, claro, né, tendo Alessandro Bigueto e a Dora Incontri, os dois falando sobre espiritismo, claro que eles falaram com grande propriedade. E sendo também ali grandes pesquisadores, eles procuraram, então, elaborar esse livro para para as escolas. E os alunos, então, claro que meu olhar foi absolutamente crítico. Né? Eu olhei, falei, bom, deixa eu ver o que eles estão falando. E aí você percebia que cada religião tinha seu espaço devidamente respeitado. Falando sobre os seus princípios, falando sobre as suas crenças, formando nos alunos, né, na mentalidade dos alunos, essa visão de diversidade da forma como os homens se aproximam de Deus. Porque é a diferença entre religiosidade e religião. A religiosidade é a necessidade que o homem tem de buscar Deus. A religião é o caminho que o homem segue nessa busca a Deus. Então ele pode, né, como eu sempre brinco com vocês, Deus, vamos imaginar uma grande montanha e Deus se encontra no topo dessa montanha. Cada um de nós vai escolher um caminho. Alguns vai escolher um caminho na face norte, outros na face sul. Alguns preferem fazer uma escalada, outros preferem subir em zigue-zague. Outros começam a subir por um terreno arenoso e eventualmente acabam caindo, porque não é uma religião suficientemente sólida para sustentar a sua caminhada. E assim cada um, no seu tempo, de acordo com a sua escolha, de acordo com as influências, porque nós vamos ter aqueles, né, que vão dizer assim, olha, vem comigo porque eu conheço um caminho ótimo para a gente chegar lá. E aquele então vai em busca daquele caminho. Enquanto outros, né, tomam iniciativa e fazem ali a sua própria sondagem naquele caminho, e ele vai dizer então, não, eu vou escolher meu próprio caminho porque eu sei o que eu quero. Então cada um faz essa escolha. Então desde a escola, quando então os alunos começam a fazer esse estudo, e eu me recordo que na época da escola, né, a minha escola só falava sobre catolicismo, que já era praticamente ali da aula de religião, já entrava no catecismo para fazer a primeira comunhão. Não se falava em outra religião, era quase que uma blasfêmia você falar sobre isso. Dentro de uma escola católica, você falar sobre uma religião que não seja católica. E aí, então, qual foi a minha surpresa? Que recentemente, então, a gente via essa grande diversidade. E agora, inclusive, já há debates se a escola deve ou não ter aula de religião. Porque um aluno que é ateu, por exemplo, ou um aluno que vem de uma família ateia, porque a criança não tem ainda essa noção, né, se ela, qual é a escolha que ela vai fazer. Ela é influenciada a determinadas escolhas. Se ela vive num lar católico, é muito natural que ela siga essa mesma trajetória, até que ela comece a despertar a inteligência dela e a consciência dela, e ela comece a esboçar alguma preferência por alguma filosofia. Aquela família católica, aquela família espírita, aquela família evangélica. E a gente vai ter aquela família que é absolutamente indiferente com a religião. Consequentemente, as crianças também serão indiferentes, já que elas não têm nem iniciativa e nem liberdade para fazer essa escolha naquele momento, a não ser que ela atinja uma determinada idade, ali já na adolescência, quando ela começa a ser influenciada e começa a prestar mais atenção nas coisas. Então esse debate sobre aula de religião dentro das escolas já começou a ser discutido na atualidade, que a escola não deve ter aula de religião, exatamente para que cada aluno possa expressar a sua fé com total liberdade. Mesmo que a tendência ou a intenção dessas aulas de religião seja você pelo menos mostrar o que existe, como aconteceu nesse livro que eu contei com vocês. Uma belíssima, eu gostei muito, com muitas ilustrações que mostravam os seus rituais, mostravam aqueles que sabem as suas crenças, base filosófica, a sua história, algo muito bem montado. Mas hoje, com essa ideia de você fazer escolhas e você
determinar para que as crianças façam suas próprias escolhas com relação a gênero, com relação a crenças, com relação a isso ou aquilo, é algo que nós nos expomos a um risco muito grande. Porque a responsabilidade dos educadores, dos pais, é exatamente apontar caminhos. Mas enquanto isso não acontece, a gente acaba depois dando essa liberdade que, consequentemente, vai ser o prejuízo. A Angelina colocou na escola que trabalhei, a aula de religiosidade, né, a moral do Cristo. Né? Até mesmo assim, Angelina, com essa tarde e com esse debate atual, a gente vai ter. Mas eu sou muçulmano. Cristo, para mim, é um profeta, só falar mesmo de Alá. Portanto, a gente tem ali um debate muito significativo, que é que o próprio Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, quando ele falava para nós sobre o objetivo do Evangelho, embora ele tenha sido naturalmente o cristianismo, não era falar sobre a história, sobre personagens e locais, era para falar sobre moral. Então você trabalhar com essa parte moral, né, acaba sendo muito construtivo. Mas assim é necessário falar sobre isso. Então aqui, Xavier na PUC, Herculano falando aqui então que ele teve a oportunidade de falar sobre o Espiritismo para esse grupo de alunos. E aqui, claro, né, como sempre, o que mais chama atenção dentro do Espiritismo são os fenômenos. Ninguém pensa, por exemplo, sobre o trabalho moral dos espíritas, né, ou o estudo moral que é feito. Entre você apresentar para alguém o Espiritismo e você falar sobre o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, é claro que o Livro dos Médiuns vai chamar mais atenção. E aí, chamando a atenção, né, as pessoas inevitavelmente falarão do Chico, principalmente porque o Chico, na época, como aqui foi nos dias 17 e 18 de novembro de 71, a gente lembra que em julho nós tivemos o Pinga Fogo, portanto o Chico já era uma grande personalidade. Então aqui, pessoal, fechando o nosso estudo, nós temos então aqui o primeiro texto, Atualidade em Nós, importante a gente lembrar da nossa responsabilidade diante de tantas turbulências, e depois aqui embaixo falando sobre o Chico, né, na PUC, sendo debatido sobre o seu trabalho, sobre a sua mediunidade, né, aqui